Bendito é o nome de Jesus. É bem verdade que tem pessoas que Deus não permite um montante no bolso sobrando, mas também não permite faltar para ele passar necessidade. Eu estou pregando para uma igreja que conhece a provisão de Deus. E se você não conhece, estarei orando essa noite para você conhecer a provisão de Deus e saber que Ele é o Senhor da sua vida e abençoar a sua vida. Quem crê nisso, dê um amém para Jesus e uma salva de palmas bem forte. Com 21 anos de idade eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador, eu estava empobrecido financeiramente. Eu só tinha uma havaiana no pé. Hoje usar a havaiana como a bandeira do Brasil aqui na Europa é status. É status. Você se torna alvo e as pessoas olham para o seu pé. Mas na década de 80 eu usava uma havaiana por necessidade, porque eu não tinha dinheiro para comprar um tênis. Aceitei a Jesus nessa condição. 15 dias após ter aceitado Jesus, o vaso de Deus veio na minha direção. Há vasos de Deus aqui essa noite. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida aqui essa noite. Deus tem cura para realizar. Deus tem milagre a efetuar. Deus tem bênção a transmitir aqui essa noite. Quem crê nisso, levante a mão e dê glória. Você que é jovem, escute o que eu vou dizer. E você que já é da minha idade, perceba o que eu digo. Como Deus é fiel, grande e poderoso. O vaso de Deus veio à minha direção e disse: jovem, eu vejo uma luz descendo sobre a sua cabeça. O Senhor te chamou não para estar sentado. Haverá um tempo em que você ficará sentado na nave da igreja, mas Deus vai te levantar logo depressa, vai te introduzir no altar. E um altar será pouco para ti, uma cidade será pouca para ti, um estado dessa nação será pouco para ti. Muitas fronteiras tu vai atravessar, por muitos lugares tu vai passar, tu vai andar pelas águas, por terra e pelo ar, porque muitas nações te esperam. Aleluia! Aleluia! Para um jovem camponês, ouvir isso e acreditar parecia de impossível. Mas eu acreditei no impossível, porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Quem recebe a promessa tem dificuldade às vezes de crer, mas quem faz a promessa, ele sabe do seu potencial, que é poderoso para cumprir. Já fazem 26 anos desta profecia. Depois desta, Deus começou a revigorar a minha fé, prometendo uma segunda vez, uma terceira vez, renovando as promessas da minha vida. Ele me batizou com o Espírito Santo 5 meses após eu aceitá-lo como Salvador. Foi em uma sexta-feira, 7 horas da noite, em um local onde estávamos orando com 2 presbíteros e uma senhora bem de idade. Aquela senhora foi tomada pelo Espírito do Senhor em profecia, e ela falou para os presbíteros: meus ungidos, coloque a mão na cabeça do meu servo, que eu desejo batizá-lo no Espírito Santo. Eu estava tremendo, irmão, como um copo de gelatina. Louvado não sou da mão de uma criança. Eu estava tremendo. Quando o presbítero colocou a mão na minha cabeça, eu fui ao chão, tomado por uma glória e um poder. Esse poder está aqui essa noite para mudar a sua vida. Me levantei daquele chão, daquele solo, falando em língua dos anjos, para a glória de Deus. Eu continuo falando língua dos anjos até hoje. Esse fogo não saiu da minha vida, invadiu a minha alma e permanece nela. Menos de 1 ano eu já recebi o dom da palavra e comecei a pregar nas congregações, fundar igrejas. Hoje, no estado de Santa Catarina, da onde eu saí, o ministério que eu pertencia já passa de 70 igrejas, porque quando eu deixei o ministério já quase alcançava 70 igrejas. E muitas delas eu fundei, abrindo do nada, porque Deus é fiel, cumpriu a sua palavra.
Então foi quando Deus me falou, comunicou ao meu coração que me traria ao continente europeu. Foi uma convulsão total. Eu não estava preparado para tal. Protocolei por 1 ano e meio, fui deixando, mas eu tinha sonhos. Deus me arrancando como um pé de planta da terra para me plantar em outro solo. Foi um dia que eu disse: Senhor, eu estou nas suas mãos. Foi então que Ele me deu uma visão, que Ele me lançava para outra esfera, e eu chegava em outro lugar desconhecido, e ali Deus fazia promessa. Ele prometia de me prosperar. Fazem 3 anos que eu cheguei na Europa. Eu cheguei na Europa para recomeçar. Eu trouxe apenas 1.100 euros no bolso. Com 1 mês e 3 dias, eu já estava com 250 euros no bolso. Então foi que as portas se abriram para mim. Eu estava na Espanha nessa época. Deus me mandou a Portugal, e eu cheguei no dia 1º de março de 2008 em Portugal. E participei de uma reunião, de uma convenção do nosso Ministério CPAD. E de lá eu vim dormir na casa do evangelista Eliseu, aqui em Sobral do Monte Agrácio. E o primeiro culto que eu preguei nesse ministério que eu estou hoje sendo honrado foi em Merciana, quando o pastor Laerte ainda era pastor ali. Os irmãos, alguns devem se lembrar disto. Louvado seja o nome de nosso Senhor. Então, 2 meses depois eu fui enviado à Espanha, na cidade de Múrcia, e lá eu pastoreei aquela linda igreja que nós temos lá, que hoje aproxima 200 crentes. Eu assumi aquela igreja com 38 crentes. Eu entreguei ela depois de 1 ano e 2 meses com mais de 60 crentes, e aquele trabalho floresceu. Eu retorno a Portugal numa promessa de Deus. Eu estava em Múrcia e eu estava dormindo uma noite e tive um sonho que chegava uma condução, como que um ônibus, como que um autocarro, e uma voz dizia: apressa-te, porque o autocarro tem pressa. E eu me via pegando meus paletós, as minhas roupas, e colocando na mala, pastor, e era depressa, e foi depressa. De um dia para o outro surgiu a oportunidade de retornar a Portugal. E eu assumi então a igreja da cidade de Santarém, que vocês conhecem, indo para o norte, para o Porto. E lá eu fiquei em Santarém 1 ano. Quando eu estava 2 meses em Santarém, no mesmo sonho, o mesmo autocarro chegava na porta, e eu corria no guarda-roupa para pegar as minhas roupas e colocar na mala. E uma voz dizia: pressa, porque eu tenho pressa. O autocarro não vai parar, ele tem pressa. 1 ano eu saí daquela cidade de Santarém e assumi a igreja na cidade de Cruz de Pau, na Grande Lisboa. Lá Deus começou a me honrar, lá Deus começou a me abençoar de uma maneira tremenda. É Deus que supre as nossas necessidades em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Várias propostas surgiram para eu sair para a direita ou para a esquerda, perder o rumo, perder a rota. Mas o Senhor colocou dentro de mim uma agulha magnética. Não é uma bússola do marinheiro, mas é a palavra do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Me colocou a orientação e a direção no meu coração, e eu optei voluntariamente servi-lo por convicção e por desejo próprio, e fazer a sua vontade. Quem faz a vontade de Deus não vive influenciado por proposta, mas ele vive na direção do Pai, que supre as suas necessidades em glória. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Foram 8 meses de glória, de bênção, de unção na igreja em Cruz de Pau. Há vários vídeos no YouTube. Poderosas vigílias, vigília tomada do poder, da unção, gente caindo, sendo arrebatada, vomitando macumba, vomitando câncer. É milagre de todos os feitos. A glória de Deus se manifestou em Cruz de Pau através do meu ministério. Hoje eu estou servindo a Deus como um dos diretores mundiais desse ministério. Esse continente vai ser pouco para nós explorarmos, aleluia, implantarmos igreja e fazermos a obra de Deus. É Deus quem supre, quem respalda um homem e uma mulher que está na direção do Senhor. Aleluia!
Assim como Deus tem prosperado a minha vida, Ele vai prosperar a sua. Jovem, você que é crente em Jesus Cristo, e Deus falou para você de um chamado. Não escureça o teu coração mediante as situações e as circunstâncias. Acredite, apenas creia que o Deus que prometeu vai cumprir. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. Em 3 anos, eu já fui 2 vezes no Brasil. Minha esposa acabou de ir ao Brasil agora, recente, dia 4 ela chegou no Brasil. 2 vezes que ela vai ao Brasil. Eu estou chegando no Brasil para resolver alguns problemas consulares. Terei que ir ao consulado italiano para carimbar os documentos da dupla cidadania italiana. Meu filho que está no Brasil, minha filha, a família da minha filha, eu tenho uma linda neta que vai completar 1 ano em julho. É esta a razão de eu demorar alguns dias a mais no Brasil, porque meu filho, ele completa 21 anos no mês de julho, e a minha neta também. Então vamos aproveitar para estender um pouco mais e ficar no Brasil. Mas a minha agenda está cheia. Tem pessoas querendo agendar e não há mais espaço, porque eu não vou ficar no Brasil além de julho. Eu tenho que retornar porque a Europa me espera. Aleluia! Então não será um calor aqui dentro para ganhar os europeus para Jesus. Eu tenho compromisso com Deus, é com a obra de Deus. Eu peço que vocês orem, porque o Deus que supriu a minha necessidade, Ele suprirá a sua necessidade. Qual é a sua necessidade, campeão de Deus? Campeão de Deus, coloque na presença do Senhor. Eu pergunto para você: havia possibilidade para acontecer na minha vida o que aconteceu? Da minha parte nenhuma, mas da parte dele sobra condições. Aleluia! Assim é com você, minha irmã. Assim é com você, meu irmão. Não olhe para a sua fragilidade, para a sua pequenez. Olhe para a grandeza do seu Deus. Abra sobre cantará piazai. Há 15 anos atrás, o meu pastor presidente no Brasil, o nome dele José Nogueira Marinho, na cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, pregou para nós em uma conferência de líderes, reunião para pastores, e ele falou: permaneçam fiéis, incondicionalmente, permaneçam fiéis, porque o mundo precisará de homens fiéis. Há uma crise de integridade e fidelidade na casa de Deus. Os que forem fiéis farão grandes feitos para o Senhor. Eu tenho optado para ser fiel ao meu Deus, em nome de Jesus. Várias propostas para me desviar do caminho surgiram, mas eu optei em ser fiel a Jesus, a igreja de Jesus, a minha família, a minha esposa, meus filhos. Eu estou aqui sendo honrado pelo Senhor, porque quem é fiel a Ele, Ele é fiel também. Dê uma salva de palmas para Jesus. Eu peço a vocês que são jovens, vejo aqui vários jovens, vejo sacerdotes de Deus, vejo levitas de Deus, e os irmãos que já são de meia idade, ajudem em oração, ajudem dando seu apoio, ajudem dando seus conselhos, ajudem contando experiências boas para animá-los. Deus precisa dessa congregação. Deus precisa de Sobral de Monte Agrácio, não só em Sobral de Monte Agrácio. Deus quer levantar moços e moças para fazer uma obra grande nesse continente. Quem crê nisso, dê um amém para Jesus. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Sendo assim, que Deus te abençoe e me abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar por essa irmã que está com a filha no seu colo. Se a irmã pudesse dar a sua criança para alguém, porque